Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós vamos falar sobre propaganda eleitoral. Nós estamos aqui com a presença do juiz Domingos de Araújo Lima Neto, é juiz da 54ª Zona Eleitoral de Maceió e é o responsável pela propaganda eleitoral aqui no nosso estado. Doutor Domingos, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Prazer é nosso. Por que se faz necessário, doutor Domingos, regulamentar a propaganda eleitoral em algo que se diz democrático? Bom, a democracia não impede a regulamentação. A regulamentação da propaganda eleitoral, ela visa dar vida a um princípio da justiça eleitoral que é o da isonomia. Ou seja, a regulamentação, ela visa dar igualdade de condições, de oportunidades aos candidatos, evitando assim que o poder econômico ou o poder político seja usado de forma abusiva. E dessa forma, desequilibrando o pleito, que na realidade também é um dos pilares da justiça eleitoral, que é a questão do equilíbrio. Ou seja, quem tem mais dinheiro poderia ter mais visibilidade e isso desequilibraria. Com certeza. Nós teríamos aí uma situação difícil para quem não tem dinheiro. É exatamente isso, porque a propaganda, o objetivo da propaganda é o quê? Captar votos, não é? E influir também na vontade do eleitor. Esse objetivo é principal da propaganda. Então, isso com um abuso do poder econômico-político, logicamente, estaria a população influenciada de forma a se inclinar para o candidato que, eventualmente, tenha mais recursos. Nessas eleições de 2012, nós temos novidades em relação à eleição passada, ou seja, a propaganda eleitoral traz algumas coisas, permite algumas que não eram permitidas antes ou impede que algumas coisas que eram permitidas na eleição passada, que elas aconteçam nessa eleição deste ano? Bom, a grande novidade é a questão da propaganda, da possibilidade da propaganda política nos meios eletrônicos, na rede mundial de computadores, na internet. E aí vale tudo? De jeito nenhum. Existem regras, existem vedações. Para você ter ideia, o candidato ele pode fazer na internet a propaganda única e exclusivamente nos sítios de sua campanha, do seu partido, da sua coligação, em blogs ou por e-mail. Aí vem as vedações. Tudo é construído especificamente para essa eleição. Para essa eleição. As vedações, ele não pode usar o pop-up, que seria aquela mensagem instantânea que abre aquela coisa chata compulsoriamente, que fica impedindo que a gente transite com tranquilidade. Exatamente, ele não pode usar o pop-up. Todo e qualquer e-mail tem que conter um dispositivo, porque se o eleitor não quiser receber mais a mensagem daquele candidato, possa fazê-lo, inclusive se o candidato não fizer em 48 horas, pagará R$100 por cada e-mail que aquele eleitor receber, né? E também não pode haver venda de cadastro de endereço, que hoje é a grande mercadoria, né, da internet, são cadastros de endereços eletrônicos. Mesmo que esse cadastro seja eletrônico, né? Já é proibido o cadastro. Esse cadastro eletrônico, a gente falando especificamente na internet, essa venda ou até cessão de cadastro ela é proibida. Né? E na internet não pode haver propaganda paga. Então, são algumas limitações. Né? Agora, lógico, com mais razão ainda, não pode haver propaganda eleitoral em sites de órgãos públicos e que recebam subvenção do poder público. E quanto o Twitter, o Facebook, essas mídias que são mais pessoais, elas podem ser utilizadas? Bom, a legislação, a nossa resolução que trata especificamente de propaganda, ela permite sim a propaganda nas redes sociais. Né? Agora, desde que observado, logicamente, as regras gerais. As regras gerais são, tem que ter, a propaganda não pode ser anônima, é vedado o anonimato, não pode ter ofensas, injúrias, calúnias. O direito de resposta está garantido também. O direito de resposta está garantido, tem garantia. Nós temos agora, a sua guisa de ilustração, 2 casos já aqui em Maceió com relação à propaganda irregular na internet. As 2, coincidentemente, postadas por pessoas que não se identificam, né, serão postadas de forma anônima, que é proibido, né? E uma a gente já tirou do ar, outra a gente, por conta da posição do provedor, que é tão responsável quanto quem coloca, né, a partir do momento que ele tem ciência... A responsabilidade é solidária nesse solidária, caso. E ele
a partir do momento que ele toma ciência e é notificado da propaganda irregular, ele tem por obrigação, ele passa a ser solidário. Então, se ele não retira, ele passa a ser responsabilizado tão quanto a pessoa que postou, que pode ser identificada no futuro. Então, quer dizer, eu sou partidário de determinado candidato, não necessariamente do partido, mas me identifico com um determinado candidato, quero postar uma ofensa contra o outro, eu posso incorrer em crime eleitoral. Pode sim, pode, em crime e em propaganda irregular, porque uma coisa não afasta a outra, né? Além do delito, do ilícito penal, né, existe também as consequências pela propaganda irregular, que geralmente redunda em multa, né, aplicação de multa. Em aplicação de multa. Bom, comícios podem acontecer, mas não aquele comício que a gente estava acostumado a observar, né? Com bandas, com distribuição de camisetas, de brindes, ou seja, isso tudo continua vedado. A Justiça Eleitoral já vem há algum tempo evoluindo no sentido de equilibrar o pleito com a contenção do abuso do poder político e econômico. Né? Proibiu o outdoor, que não era uma mídia possível para todas as candidaturas, proibiu a realização de showmícios, porque nós sabemos que essas bandas custam caro, então só quem seria mais aquinhoado poderia fazer uso dessa ferramenta, e proibiu também a distribuição de qualquer bem de valor econômico. Né? A camiseta, o boné, a cesta básica, a dentadura, o pagamento da conta de água, o bujão de gás. Então, quer dizer, eu não posso dar aquele chaveirinho bom, tão útil, abre garrafa. Nem chaveiro. A única coisa que você pode distribuir como material de propaganda são os impressos. São os impressos, ou seja, o meu cartaz. O cartaz, o folder, o adesivo. A praguinha, como o pessoal chama. Esse até agora é o único material de campanha que pode ser distribuído. Mesmo assim, né? Não pode conter ofensas ao outro? Mesmo assim, tem que respeitar as regras gerais. Além dos impressos, tem que ter o CNPJ do candidato, o CNPJ ou CPF do fornecedor e a tiragem. Né? Além das normais, que deve observar as cores do partido, a questão da coligação, a coligação, se for majoritário, e logo em seguida os partidos que a compõem. Se for proporcional, basta só o partido do candidato. Eu posso ter o adesivo no meu carro, por exemplo? Se o seu carro particular, né, aquele que a gente chama de placa cinza, ele pode sim colocar o adesivo, desde que, né, não esse adesivo, essa adesivagem que a gente chama de plotagem, não ultrapasse os 4 metros quadrados, que é uma regra geral também da propaganda. Agora, isso vale para cada face do veículo ou há um conjunto, a medição é feita em conjunto? Não, essa medição é feita em conjunto. Né? Existe uma teoria de alguns candidatos que o ser humano não tem visão tridimensional, então que seria os 4 metros quadrados em cada face do veículo. Isso não procede, não é o correto, até porque o veículo ele transita. E quando ele transita, ele não é só destinado a uma determinada face. Com cada face, ele faz uma propaganda. Então, não é interessante, digamos, defensável essa tese. Então, a metragem máxima, né, do volume, inclusive hoje já existem decisões nesse sentido, inclusive do TSE, que plotagem de veículo, no caso específico do adesivo de veículo, ele não pode exceder os 4 metros quadrados. Com relação a essa matéria, é importante que se diga também que é considerado não a parte adesivada, tá? Mas sim o impacto visual que ela causa. Ou seja, se você tem um carro que você coloca um adesivo considerável na frente, outro numa porta, na outra e na mala, você vai ter que considerar o todo da para-brisa traseiro. Porque se fosse do contrário, ele podia medir, né? Já que ele quer colocar vários adesivos, a gente poderia medir uma área de 4 metros quadrados e colocar todos os adesivos dentro daquela área. No caso particular, não há necessidade de pedir autorização à Justiça? Não. Nenhuma propaganda, nenhum ato de propaganda é necessário a autorização, seja da Justiça ou das autoridades. O que a resolução recomenda e determina é que o responsável pela propaganda comunique à polícia, não para que ela autorize, mas para que ela providencie
a tempo a questão da segurança do local para manter a ordem. Esses adesivos, eles vão continuar nas ruas no dia da eleição? Por exemplo, eu posso sair no dia da eleição com o meu carro adesivado, dentro das dimensões que permite a lei, com o adesivo colado no peito, com o número e a imagem do candidato, numa ação isolada, ou seja, numa ação puramente pessoal? Olha só, Elias, o que a resolução permite no dia da eleição é o eleitor manifestar individual e silenciosamente a sua simpatia a determinada candidatura, não é? Através de bandeiras e adesivos. Ela não prevê a questão, porque a plotagem, né, é diferente de um adesivo de material de campanha. A plotagem, que seja quase o envelopamento do carro, tá? Ela é material de campanha. Então, ela não pode estar circulando no dia da eleição. Agora, se um eleitor que não tem a vinculação, mas tem a simpatia, que tem um simples adesivo no carro, isso aí não há problema. Isso aí não há problema, aquele adesivo pequeno. Não há problema. Agora, a questão 20 por 10. É porque, na realidade, se a gente parar para pensar, a plotagem de veículo, tá? Inclusive por conta disso, a limitação de 4 metros quadrados, era uma tentativa, tá, de alguns candidatos minimizar a questão da proibição do outdoor. Porque se você tem um carro grande e você plota ele, entendeu? Você tem um outdoor ambulante. Então, já que não é permitido essa prática, né, muito menos no dia da eleição. Então, os carros plotados, pelo menos em Maceió, né, porque é bom que se diga que eu sou o juiz da propaganda de Maceió, porque a gente está tratando de uma eleição municipal, né, eles não vão poder circular. Essa é uma novidade bastante interessante. Não tão nova assim, mas muito importante que você fique atento. A gente vai conversar um pouco, logo após o intervalo comercial, sobre as cores. Determinados candidatos terminam pegando uma cor como sendo a cor preferencial, que termina identificando a sua campanha. Será que isso é permitido também? A gente vai saber logo após o intervalo comercial.